Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Talvez com a intro que foi de segunda-feira, que foi de ontem, vocês já saibam mais ou menos qual vai ser a proposta desse vídeo. Se vocês sabem ou não, eu vou falar de qualquer jeito. Primeiramente, queria falar que há um tempo atrás, alguns anos atrás, teve uma maratona de 24 horas lendo, né? Então a pessoa realmente pegava e ficava 24 horas lendo o livro, de começar 9 horas da manhã de um dia e terminar 9 horas da manhã do outro. E elas gravavam tanto para aqui pro YouTube, tanto para outras redes. Uma coisa que eu sempre achei incrível, mas nunca consegui fazer porque eu sempre dormia. Na verdade, eu tentava e eu falava, não. Normalmente era em mais de uma pessoa. Às vezes a pessoa fazia sozinha, mas eu já vi muitos vídeos onde era duas, três pessoas para ter mais conteúdo, para ter mais gente participando, enfim. E acho que de 2024 pra cá eles quiseram mudar um pouco essa maratona pra conseguir colocar ela na vida adulta, né? Porque são poucas pessoas que conseguem pegar o dia inteiro, né, essas 24 horas, focado só em ler. Então foi adaptado, onde a pessoa pega um cronômetro, né, tipo no próprio celular, enfim, onde coloca, no caso do iPhone, são só 23 horas no máximo. Então 23 horas, 59 minutos, enfim, para dar as 24 horas e vai cronometrando. Então, não precisa ser necessariamente algo, tipo, corrido de um dia pro outro. Você começa a ler, aciona o relógio, para de ler, pausa e vai fazendo isso no decorrer de uma semana, duas, enfim, depende, não sei se é certo uma semana ou são duas, mas é feito desse jeito. Então eu quero trazer esses 24 horas desse formato com o cronômetro para a escrita. Então esse vídeo vai ser 24 horas escrevendo. Adaptei ele porque, para quem não sabe, eu sou uma autora, eu já publiquei um livro de forma independente, que é A Canção do Luar. Ele é uma fantasia que é inspirado na história da Malévola. E atualmente estou escrevendo um outro livro também. O vídeo que eu publiquei foi falando sobre o meu processo de escrita e também conforme eu fui escrevendo ele. Inclusive nesse vídeo eu comecei e terminei um capítulo no mesmo dia. E eu gosto muito de gravar, então se você gosta desses estilos de vídeo, de voltado para escrita, com dicas, falando de processo, pegando essas coisinhas de maratona, disso, daquilo, parabéns, bem-vindo ao meu canal. Eu também falo sobre leitura e também falo um pouco sobre a minha rotina. Hoje vai ser um dia um pouquinho mais corrido, só que a partir de amanhã vão ser dias que eu vou conseguir organizar melhor para conseguir fazer essas 24 horas. Eu quero muito fazer essas 24 horas. Eu queria muito fazer dentro dessa semana, mas eu já não sei mais como vai ser minha capacidade para conseguir fazer isso. Então vamos lá, bem-vindos a esse vídeo. Ele vai ser meio corrido, eu espero que dê certo. Hoje eu vou pegar para escrever, eu tenho aula de noite, na quarta também tenho aula, e aí eu não quero gravar só eu falando, porque eu também quero gravar pequenos takes. Então a gente vai ver como é que vai fazendo, tá bom? Oi, gente! Na quarta-feira, ontem eu consegui escrever bastante, eu terminei o capítulo 12. Eu não reli ele, eu queria ter relido ontem, depois que eu voltei da faculdade, mas eu voltei umas 10h30, quase 10h40. Tava cansada, tava editando um outro vídeo que eu vou postar antes desse, né, no YouTube. A coisa que eu fiz nos primeiros capítulos foi ler o que eu tava escrevendo pra minha irmã. Eu acho que o último capítulo que eu li pra ela foi até o quinto. Então eu queria muito pegar do sexto, né, até onde eu escrevi pra reler pra ela, pra ter a opinião dela e também pra eu exercitar essa parte de ler em voz alta, porque pra mim a leitura em voz alta é assim muito, muito bom. A primeira versão, quando eu escrevi pela primeira vez, tanto A Canção do Luar, que é o primeiro livro que eu publiquei, como esse que eu estou escrevendo agora, eu não reli o que eu escrevia. Porque quando você escreve a primeira versão do seu livro, vai ficar uma porcaria. Você vai errar em muitas coisas, não vai ficar, às vezes não vai até fazer muito sentido a ambientação, o que tá acontecendo, mas tudo bem, faz parte. Pra mim, é escrever os capítulos e não olhar pra trás do que eu criei até então. Eu saber na minha cabeça os pontos principais da história e ter a escaleta é o suficiente pra que eu tenha a chance de criar nessa primeira versão e depois, na segunda, arrumar.
Na segunda versão, eu vou lendo capítulo por capítulo, pontuando coisas que precisa estar naqueles capítulos. E também, mais que isso, eu tenho uma lista separada os pontos principais em cada capítulo que eu preciso mudar, antes mesmo dessa releitura. Que eu já sei, depois que eu finalizei o livro, que eu preciso incluir. E depois, relendo, eu vou colocando coisas mais pontuais, assim, dentro dos capítulos. E aí, a segunda versão, ela é bem mais trabalhosa, onde você vai ler e reler as coisas que você escreveu. Pelo menos é o que funciona pra mim. Eu faço desse jeito, foi assim que eu escrevi a Canção do Lar, e é assim que eu tenho feito até então com esse livro, e pra mim está sendo muito, muito produtivo. Então, eu quero reler o 12, quero começar um pouco o 13 também, pra não parar de escrever, né, pra sempre estar escrevendo e exercitando a escrita. Tem um vídeo onde eu mostrei detalhadamente, até falei que esse book journal, na verdade, ele começou em 2022, tipo, a primeira página dele é em 2021, na verdade, e que sim, eu usei o mesmo caderno pra fazer o book journal de 2025, que começa aqui. Nessa parte do book journal tem várias coisinhas, né, que eu pus aqui, que tá detalhado no livro, no vídeo. E aí eu criei um writing tracker. Existe aquele reading tracker, né, que você pinta ou você escreve os dias que você lê. Eu quis usar esse método de a escrita, porque quando você olha assim por cima, eu vejo alguns dias que eu não escrevi tanto, mas, por exemplo, no mês de janeiro, teve vários dias que eu não escrevi, e mesmo assim, foi um mês e eu terminei 6 capítulos. Toda vez que tem uma estrelinha do lado do número, é porque eu terminei um capítulo. No mês de fevereiro, eu só terminei 3 capítulos. Enquanto agora, em março, hoje é o dia 11, eu já terminei 2 capítulos, e eu só escrevi 4 dias. Então, tipo, é bem legal esse jeito, eu gosto de ver, assim, então pra mim é muito interessante. O cronômetro, né, que a gente tá fazendo está 22 horas, 18 minutos e 54 segundos. Ou seja, hoje é quarta-feira e falta muito ainda pra dar as 24 horas. Mas tudo bem. Quando eu for ler, eu vou colocar o cronômetro, porque a leitura eu vou estar arrumando e escrevendo, então eu vou estar focando no meu livro. Então, até daqui a pouco. Olá! E eu que saí de tarde, fui buscar minha irmã na escola, descansei um pouco, e aí, por volta da 1 da tarde, a internet aqui em casa parou de funcionar. Sentei e falei, vou escrever, né, vou focar aqui na escrita, vou fazer coisa escrita. O Wi-Fi aqui em casa não tá funcionando, minha internet também não está funcionando, e eu escrevo no Google Docs, e no Google Docs precisa do Wi-Fi. Tipo, até tem como você selecionar pra ele funcionar offline, mas eu nunca fiz isso. Então eu tô sem internet, eu não tenho como escrever, não tenho como ler o que eu já escrevi, tá? Eu também tô sem internet no meu celular, porque aí daria pra compartilhar, né? Mas nem isso dá certo. Tô esperando meu tablet carregar o suficiente pra ir pra faculdade mais cedo do que o previsto, porque lá tem Wi-Fi. Só que eu queria ir antes que chovesse. 4h22 e meu tablet tá com ainda 38%. Eu preciso que chegue pelo menos a uns 60, 70, né? Pra poder ir pra faculdade. Mas é isso, aí se eu for pra faculdade, vocês vão ficar sabendo comigo. Dia. Eu ia aparecer mais tarde, porque eu não estou me sentindo muito animada. Vontade de ver? Não sei. Tô muito cansada. Mas na Semana do Consumidor eu comprei um livrinho. Eu sei que esse vídeo não tem nada a ver com unboxing ou coisa do tipo, mas como eu tô gravando, eu estava namorando esse livro há muito tempo. Então não foi algo tipo, ai, tá barato, comprei. Não. Ai, meu Deus, é lindo! Não, foi algo tipo, está barato de um livro que eu quero muito. A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Mas, mas era um livro que eu estava querendo faz tempo. E ele sempre custa uns 78, 79 reais. E ele estava por 35. Mas Aceita Metade Violeta é um livro muito, muito bom, que também é da mesma autora, que é a Isabel Allende. E eu sou apaixonada pelo livro. É uma leitura, assim, que eu sou obrigada a parar, porque, tipo, eu tenho que fazer outras coisas. Porque se dependesse simplesmente da minha vontade, eu ficava o dia inteiro lendo. E eu tô gostando muito de Violeta. Eu já queria ler, na verdade, esse livro antes de Violeta. Só que Violeta ficou mais barato primeiro e eu comprei. E aí, a Casa dos Espíritos ficou na promoção e eu pude comprar. Ontem eu falei que eu ia pra faculdade, porque acabou a internet aqui em casa por volta da 1 hora da tarde. Eu saí, fui buscar minha irmã na escola, almoçamos, e ficou sem internet, e a previsão era de voltar às 9 horas da noite. Eu tinha aula de qualquer jeito de quarta-feira, e aí eu não tinha como mexer no livro, meu celular ainda pra ajudar estava sem internet, estava sem sinal direito. Aí eu falei, quer saber, eu vou pra faculdade mais cedo,
Lá tem a biblioteca onde tem o Wi-Fi e eu fico lá escrevendo no meu iPad. Só que eu tinha que esperar um pouco o iPad carregar, porque ele tava sem ele tava, tipo, com pouca bateria. Só que quando deu 4h40, eu falei, meu, se eu não sair agora, eu falo de São Paulo depois das 5 horas, eu tenho que sair antes. Sem contar que o tempo estava ficando curaço, muita nuvem escura, porque ia chover pra cacete. E choveu pra cacete. Mas eu consegui escrever 961 palavras naquela 1 hora que eu fiquei na faculdade. Tive a minha aula, voltei um pouco mais cedo, cheguei em casa, aí eu fiz as minhas unhas. Não ficou muito bom, mas eu achei que ficou legal até pela tentativa de fazer estrelas. E aí, quando era 11h30, quase meia-noite, 11h40, na verdade já era meia-noite, eu peguei o capítulo 3 que eu tinha escrito pelo iPad pra reler e escrever mais um pouco no computador. Aí eu ajeitei isso chegando em casa, fiquei até quase 1 hora da manhã arrumando essas coisas, e aí eu fiquei muito exausta, muito cansada, com muita dor de cabeça. Mas foi bem produtivo e ontem, no total, né, juntando tanto a parte na faculdade como a parte em casa, eu escrevi 1.384 palavras. O cronômetro está em 20 horas, 47 minutos e 30 segundos. Pois eu planejo escrever em vez de terminar já o capítulo 13, porque falta só mais uma cena, eu escrevi boa parte dele ontem. E aí eu vou catar minha irmã na parte da tarde, vou ler todo o do capítulo 7, que foi, eu li só até o capítulo 6. Capítulo 7 é o 13 pra ela, onde eu já vou fazer uma revisão mais geral, mais focada, porque o capítulo 12 que eu terminei anteontem, eu não li ainda, não revisei, não tive uma outra leitura. Vou esperar terminar o capítulo 13 pra ver se eu já junto os dois, e depois vou ler todos eles pra minha irmã, pra já ficar, tipo, bem. Então é isso, obrigada por participarem do unboxing, e até daqui a pouco. Oi, gente, tudo bem com vocês? Agora são 4h20 e é o momento do dia que eu consigo pegar pra escrever. Vou escrever até umas 5h30, 5h50, focar assim na parte da escrita, porque depois eu tenho aniversário da minha irmã, eu tenho que fazer umas outras coisas. E eu passei quase a manhã barra tarde inteira resolvendo uns assuntos de algo que vai vir por aí, entendeu? Vai vir pra acontecer na Bienal do Rio, porque eu vou, tá? E aí eu tava organizando essas coisas que eu ainda vou deixar um pouquinho off, que eu também tô com medo de não tá certo. Então agora é o único tempo que eu tenho pra escrever. Ainda estamos aqui no cronômetrinho 18h41. Ontem eu li do capítulo 7 até o 10 pra minha irmã. E também ontem eu finalizei o capítulo 13. Como eu cansei de reler coisas por conta que eu fiquei lendo muitas coisas, minha cabeça doendo, eu vou agora escrever o capítulo 14. Vou começar ele. Então, meio que eu vou, tipo, focar agora no capítulo 14, porque depois eu preciso tomar banho, me arrumar. É isso. Oi, gente, voltamos para mais uma segunda-feira. No final de semana eu só peguei alguns trechos de quando eu estava escrevendo. No sábado, na verdade, eu escrevi pouco, foram 430 palavras, só que tá assim. Eu passei umas quase 2 horas, na verdade, revisando os capítulos anteriores. Eu alterei umas coisas do 11, do 12, aí eu reli o 13, e aí, tipo, isso levou mais tempo e depois eu escrevi a primeira parte do 14. Domingo, eu só fui conseguir escrever lá pras 10 horas da noite, quando eu voltei pra casa. E aí eu terminei o capítulo 14. Nessa primeira semana dessa maratona de 24 horas, eu contabilizei 7.000 palavras e 3 capítulos escritos. Da versão do livro, né, na V2 dele. Ou seja, já tenho uma pronta e eu estou arrumando o que falta. E isso dá muito trabalho. Mas tem sido uma experiência bem interessante. Nessa primeira semana, principalmente. No começo, eu enfrentei nos primeiros capítulos, assim, quando eu fui pegar realmente pra escrever de novo lá em janeiro, foi mais complicado. Eu estava irritadíssima com o texto que eu tinha em mãos. Mas agora eu peguei um gosto maior por essa aventura que eu tenho escrito e tá sendo muito divertido.
E essa maratona pra mim foi muito importante. Eu sei que ela não acabou, faltam 15 horas. Eu quero juntar nessa semana, eu quero continuar fazendo isso, só que eu não sei como eu vou ainda gravar certinho pra que não fique muito extenso o vídeo, porque inclusive agora eu estou aqui editando. Mas eu tenho muito receio porque o meu computador, ele é muito antigo. Eu tenho medo de se... Ai, minha cachorra latiu. Se passar um pouco, o vídeo não, o computador não consiga conter o vídeo, sabe? Porque são vários vídeos pequenininhos que eu tenho gravado aqui. Mas, por enquanto, o que eu tô pensando em fazer ir fazendo pequenos takes, escrevendo. Não pegar todos os dias da semana igual eu fiz no começo até agora no vídeo. Todos os dias eu gravei partes pra vocês e até falei em muitas. Dessa vez eu vou pegando alguns trechos meus escrevendo e depois eu vou vir aqui falar com vocês assim que eu terminar mais os capítulos e assim também que as horas no relógio forem rodando. Por enquanto tá 15 horas e 50 e poucos, 50 e poucos minutos. E eu tô bem animada pra essa segunda fase. Eu só estou um pouco ansiosa e preocupada porque eu decidi fazer essa maratona de 24 horas agora no meio barra final de março, sendo que no 1º de abril já começam minhas provas na faculdade, sem contar que eu decidi pegar um outro projeto pra fazer nessa parte de escrita, que ainda é segredo, então eu não vou falar muito sobre, mas envolve muito tempo meu e muito minha cabeça e tem cansado, sim, o meu cérebro. Vou fazer isso agora, porque eu também tenho um tempo, porque eu quero entregar a primeira parte desse meu projeto pra abril, e, né, aí tem prova em abril, e sem contar que eu também tô procurando oportunidade de trabalho dentro do mundo editorial, né, porque eu sou preparadora, revisora e tradutora literária. Mas, assim, estamos indo, estou tentando ajeitar a minha rotina, e eu espero que dê certo. Ah, porque além de tudo, eu tenho aula na semana, né? Em março, aparentemente, vários familiares, tanto meus quanto do meu namorado, decidiram fazer aniversário, né? Minha irmã faz, a irmã do meu namorado faz, a mãe dele faz, o primo dele faz. Mas é isso. Como eu disse, eu tô bem feliz com esse estilo de vídeo, porque eu tenho produzido muito. Então, como nessa primeira semana eu fiz, acho que foram 9 horas contabilizadas e faltam 15. Eu espero terminar essa semana, porque eu não vou fazer o vídeo estender até abril. Então eu vou tentar focar mais nisso, mais na escrita, ver quantos capítulos eu consigo terminar. Então, vou fazendo atualizações mais curtas por enquanto, tá bom? Então, beijinhos. Oi, gente. Eu demorei tanto pra terminar esse vídeo que eu estou gravando, né? Que eu estou editando aqui e vocês estão vendo aí, que eu fiquei até loira, ó. Aconteceram muitas coisas nesse processo, porque assim, eu comecei o vídeo no dia 10 de março e hoje é dia 28 de abril. E hoje foi o dia que eu finalmente terminei as 24 horas de escrita e demorou muito mais do que eu achava. Eu não queria estender até abril e eu estendi abril inteiro. E aí agora eu vou dar um feedback, né, do que aconteceu nesse mais de um mês e por que eu demorei tanto pra terminar essas 24 horas de escrita. Eu tinha comentado que eu decidi fazer essa maratona no dia 10 de março, né, e aí logo no dia 1º de abril eu já ia ter prova da faculdade. Então, eu tinha que me organizar pra estudar pra prova, sem contar que eu comecei a me preparar pra fazer a iniciação científica, que eu realmente já juntei as coisas, só que vai ficar pro próximo semestre, porque eu tinha uma data limite até a primeira semana de abril, e a gente não tava com as coisas prontas, porque a gente faz em dupla na minha faculdade. Então, a iniciação científica vai ficar pro próximo semestre, só que eu tava organizando ele pra fazer nesse. Então, eu fui me organizar pra fazer a iniciação científica. Tinha 4 provas pra fazer na primeira semana de abril, e eu tava fazendo essa maratona. Quando chegou na segunda semana, né, que eu gravei a primeira semana, tipo, todos os dias eu vim aqui conversar. Quando chegou a segunda semana, eu já tava, tipo, tinha que começar a me organizar porque os professores estavam dando simulado ou fazendo revisão, e eu tinha que me organizar na minha matéria porque eu não tinha as coisas anotadas. Aí depois disso, eu tinha comentado aqui no vídeo, inclusive até falei, escrevi, né, falando que eu ia falar o que era no final do vídeo, porque eu comecei a fazer um novo projeto, um projeto muito importante pra mim, que vai ser levado pra Bienal do Rio agora em junho.
e quer que o meu livro, A Canção do Luar, vai ter uma versão física. Eu estou podendo falar isso oficialmente porque na época eu estava organizando tudo. Eu não tive um tempo que eu precisava para trabalhar na primeira versão do meu livro, porque eu queria ir pra Bienal de São Paulo ano passado como uma autora publicada, e pra isso eu tinha que publicar o livro antes da Bienal. A Bienal começou no dia 6 de setembro, ano passado, e eu publiquei meu livro no dia 4. Então foi isso meio que aconteceu. Teve várias coisas também na hora de publicar efetivamente o livro. E aí eu queria muito fazer uma revisão mais detalhada de coisas que agora, depois que eu terminei o livro, depois que eu fiz curso de preparação e revisão, depois de tentar na faculdade de letras, eu sabia que eu tinha uma capacidade melhor para melhorar aquele texto. E como isso era o foco, né, porque eu quero levar para a Bienal do Rio o livro físico, eu tinha que fazer uma revisão dele, achar uma diagramadora e refazer a capa do livro, achar uma gráfica, imprimir e depois levar para a Bienal. Isso demandou muito do meu tempo. E hoje eu já tenho um arquivo diagramado em mãos do meu livro completamente lindo e maravilhoso. Inclusive, eu não vou fazer uma pré-venda grande, a minha ideia é só levar os livros, uma quantidade de livros pra Bienal pra vender. E aí alguns familiares e amigos eu abri exceção pra comprar comigo antes, e aí eu vou fazer até uma sessãozinha de autógrafos aqui perto de casa. Mas depois da Bienal eu planejo talvez fazer um site, fazer uma pré-venda mais bonitinho, e isso eu vou atualizando vocês. A questão toda a questão do livro pra fazer a versão física, eu quero gravar um vídeo aqui no YouTube falando detalhe por detalhe das coisas que eu fiz. Porque eu acho que pode ajudar alguém que quer fazer isso, porque é algo complicado, demanda muito esforço, e só que é muito gratificante porque eu vou poder ter o meu livro físico em mãos. E por conta dessas coisas, sem contar que em abril foi meu aniversário, eu fiz 22 anos, no dia 22 de abril, eu fiquei loira porque eu queria fazer uma mudança, e aí eu fiquei loira, eu adorei inclusive a cor. Eu peguei, por conta da mudança de tempo, né, que agora tá meio outono, eu tive crise alérgica, eu inclusive tive que ir pro hospital, tomar antibiótico porque eu fiquei com sinusite. Todas essas coisas acumularam e eu tive que dar uma pausa realmente na escrita. Sem contar que chegou uma parte no capítulo que eu comecei a gravar um vídeo falando que eu estava terminando o capítulo 12. E eu terminei até o capítulo 20, que foi até que apareceu um takezinho, que foi o último que eu escrevi, que tava faltando 3 horas. E eu comecei o 21, só que o 19 e o 20 tava faltando algo que eu não conseguia descobrir e não estava conseguindo ter o tempo pra reler aquilo, pra poder escrever o 21 nos próximos capítulos. E por isso eu demorou um pouco, e aí hoje foi onde eu terminei as horas, que eu consegui terminar o capítulo 19 certinho, depois de uma boa revisada e estruturada no capítulo 19. E aí eu depois fazer isso com 20 pra poder fazer com 21 e poder escrever e assim por diante. Então, esse vídeo demorou muito, mas eu fiquei feliz que eu não desisti dele no meio do caminho e vim aqui pelo menos dar um final. Porque o começo e o meio dele, tipo, o começo do vídeo, né, tipo, primeira semana assim, eu fiz super certinho. E eu gostei bastante, porque eu vou falar agora os números, né, o quanto eu escrevi, quantos capítulos eu terminei de escrever e tudo isso. E também falar que da próxima vez que eu for fazer esse estilo de vídeo, porque eu quero fazer um que é trocando horas de telas por escrita. E aí eu vou fazer isso nas minhas férias. Aí não vai ter escola, não vai ter outro projeto, porque eu já depois, nas minhas férias eu já voltei indo pra Bienal, então vai ser um trabalho a menos. Eu espero, porque eu adoro me enfiar trabalho, inclusive trabalhos que são remunerados. Então agora vamos pra questão dos números, né? Então, desse mais de um mês, né, do dia 10 de março até o dia 28 de abril, eu escrevi 21.109 palavras. E eu terminei de escrever 8 capítulos. Eu fiquei muito feliz com esse projeto. Eu, infelizmente, demorei muito mais do que o meu previsto pra poder, né, terminar esse vídeo. Mas eu conquistei bastante nessa trajetória da minha escrita. Sem contar que nesse um mês onde eu não gravei, eu fiz a versão física do meu livro, né? Então isso também é... Muito obrigada pra você que assistiu até aqui. Mil desculpas por ter demorado um mês pra terminar o livro. Pra terminar o vídeo. Mas por conta de todo esse delay, né, que deu. Que de repente tava 15 horas e aí passou semanas e agora terminou. Mas terminou, eu escrevi bastante, eu fiquei muito feliz com o meu progresso. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, mesmo confuso e bagunçado, me siga pra mais, que eu vou falar. Próximos vídeos vai vir aí falando como foi a versão física. Eu quero fazer um vídeo só depois falando da Bienal, mostrando o meu livro físico. Eu quero gravar um vídeo aqui mostrando completamente como ele ficou. Então eu vou fazer várias dessas coisas e também falar sobre escrita em si e também a minha rotina. Então é isso, gente. Muito obrigada. Beijinhos.